Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol, porque nascia. Se formosa a luz é, porque não dura. Como a beleza assim se transfigura. Como o rosto da pena assim se fia. Mas do sol e da luz forte a firmeza na forma. Bem, um outro exemplo muito interessante, né, do nosso livro é a leitura que abre o livro. O Nasce o Sol e Não Dura Mais Que um Dia, do Gregório de Matos. Gregório de Matos é um poeta que costuma atrair a atenção dos jovens pelos seus poemas de escárnio e maldizer, né, os satíricos, e ele revela uma presença no seu momento, né, no momento em que viveu esse poeta, porque ele faz uma crítica a tudo aquilo que ele assiste em torno de si. Entretanto, ele vai além, né? É um poeta que pensa a própria existência. E esse poema, ele me parece um poema muitíssimo interessante, porque ele problematiza a própria existência, o que é estar aqui e o que é viver num tempo em que tudo tem um começo e fim, começo, meio e fim, e que esse fim está próximo, tudo acaba, né? Então, nasce o sol e não dura mais que um dia. É tão interessante porque, por meio da leitura do poema, nós fomos descobrindo quais são as oposições que ele cria. E isso é muito barroco, né? Ele é muito barroco. E no jogo de ideias, parece que ele atualiza o barroco. Digo, na minha leitura contemporânea, eu atualizo o barroco. O barroco se torna atual porque a questão filosófica que ele traz é a minha também. Então, a porta de entrada pode ser uma discussão filosófica. E por isso a leitura do poema sugeriu a leitura de filosofia. Nós fomos estudar Platão, Aristóteles, chegamos ao Quintiliano, que é um outro filósofo importante. E por meio da discussão filosófica sobre a existência, sobre a durabilidade das coisas, nós fomos observar como é que o poema trabalha essa angústia frente ao fim, a finitude. E chegamos no estudo das construções sintáticas. E aí fomos estudar a língua portuguesa, a sintaxe da língua portuguesa. E o poema é riquíssimo. Ele promove deslocamento de sujeitos, né? Em tristes sombras morre a formosura. No verso seguinte, em contínuas tristezas, a alegria. Existe a supressão de um sujeito, existe o deslocamento de palavras, e nesse jogo da forma se constitui a própria angústia de quem escreve e de quem lê. Porque na hora que eu estou lendo um texto tão entroncado, um texto tão, parece que cheio de pedras que eu preciso remover para entender o sentido, reside a própria angústia humana do fim das coisas tão próximas, da certeza de que tudo acaba. Então, quando a gente leu esse poema, a gente ficava tentando colocar tudo na ordem direta, para ver se entendia como era a ordem das coisas. E a gente entendeu que a forma do poema indicava que não há uma ordem para as coisas, que tudo está fora de ordem. E isso é super atual. Então, ler esse poema tentando entender quais são as pedras que precisam ser retiradas para que eu entenda o sentido do texto, é um exercício de entender como é que a construção sintática dos textos traduz algo que é claro, objetivo, e algo que está entroncado naquilo que eu penso sobre algo. Entender a estrutura sintática como uma representação da clareza que eu tenho sobre as coisas. Essa foi uma experiência muito rica sobre o entendimento da língua, da sintaxe da língua. Eu acho que vale a pena comentar também sobre a segunda estrofe desse poema, que é formada apenas por perguntas. Um quarteto, 4 perguntas. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia?
O fato de haver tantas perguntas, uma estrofe só de perguntas, também é um fio ali que, se a gente puxar, a gente pode ter experiências didáticas muito, muito ricas. Porque a gente começou a perceber, não só no trabalho com poesia, no nosso trabalho como professoras, de uma forma geral, que, tradicionalmente, a escola é o lugar onde o professor pergunta e o aluno responde. Mas, que isso funciona bem, funciona para muita coisa. Mas a gente pode ir além, pode inverter um pouco isso, e muitas vezes, na boa pergunta, pode estar a situação de aprendizagem mais valiosa. Exatamente. Muito bom isso. Porque esse poema nos ajudou a pensar sobre a importância de apoiar o aluno a fazer boas perguntas. E por isso fomos para a filosofia também, né? Estudamos filosofia para pensar quais são as boas perguntas que eu devo fazer a mim, aos textos, às obras de arte que eu aprecio. Que perguntas eu faço? Então, em vez de procurar respostas, eu busco as perguntas que as obras suscitam em mim. E talvez não tenha resposta. Ou talvez eu não tenha resposta ainda. Eu vou ter depois de um tempo, depois de estudar mais, depois de viver a experiência do estranhamento um tempo mais estendido. Então, apoiar o aluno a sustentar o estranhamento que uma obra traz. Não procurar o que a obra quis dizer. Esse não é um bom caminho. Ou não para todas as obras, talvez algumas suscitem isso, mas algumas obras suscitam a ideia de que eu vou ter que sustentar o estranhamento que elas trazem. E que eu vou apenas saber fazer boas perguntas quando eu me deparo com esse estranhamento. E essa foi uma experiência bastante rica para nós. Porque é claro que a gente vem de uma história de educação que a gente quer dar resposta para o aluno. E a gente quer que o aluno responda conforme aquilo que a gente planejou. E esse não é efetivamente um caminho de sucesso sempre. Essa situação de apreciar as perguntas que o poema faz, instigar o aluno a ele também fazer perguntas, ele responder essas perguntas com outras, e com outras, e com outras, em muitas rodas de perguntas, em que todas as angústias relacionadas à inconstância ou aquilo que o poema traz possam ser compartilhadas e que essas perguntas sejam material de muita conversa, que depois a gente pode fazer um painel com todas essas perguntas e semanalmente cada aluno pode ser convidado a escolher uma e dizer o que ele pensa sobre aquela questão que foi feita. Essa é uma possibilidade de projeto, uma possibilidade de atividade, dentre muitas, não é? Não desprezar esses momentos em que aquilo que parece difícil, ou essa metáfora muito boa que a Sibeli comentou, em que parece que você tem que ficar tirando um monte de pedra ali do caminho, que essas pedras possam ser material de muita situação didática potente. E eu acho tão interessante porque nós vivemos, o quanto é atual esse poema, né? Porque nós vivemos um momento histórico, a gente vive uma situação em que existem muitas verdades, né? E essa dita polarização. Há uma verdade aqui, as pessoas não... Esses grupos, né, polarizados não conseguem dialogar neste momento, vivemos num momento que é muito importante reaprender a fazer perguntas e sustentar a falta de resposta. Eu acho que essa é a atualidade deste poema e de estudar o barroco. O do quanto que a gente precisa sustentar a ausência de respostas e não afirmar por afirmar só para ter uma certeza. Então, eu acho que é urgente estudar Gregório, é urgente estudar barroco, é urgente atualizar o barroco numa perspectiva filosófica mesmo, a partir das perguntas que o Gregório traz nesse poema. Eu acho que é uma grande contribuição. Eu continuo defendendo o Gregório, o estudo do Gregório na escola, na sala de aula. Nasce sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol, porque
porque nascia. Se formosa a luz é, porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância.